João capítulo 10. Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes essa comparação, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Então Jesus voltou a falar-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com plenitude. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o empregado, que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve outra divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e perdeu o juízo. Por que o escutais? Outros comentavam: essas palavras não são de um endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Jesus na festa da dedicação. Transcorria a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava andando pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus então o rodearam e lhe perguntaram: até quando nos deixarás em suspense? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Jesus lhes respondeu: eu já vos disse, mas não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Estas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então os judeus pegaram outra vez em pedras para apedrejá-lo. Jesus lhes disse: eu vos mostrei muitas boas obras da parte de meu Pai. Por qual delas quereis me apedrejar? Os judeus lhe responderam: não é por alguma boa obra que queremos te apedrejar, mas por blasfêmia, pois, sendo tu apenas um homem, te fazes Deus. Jesus lhes respondeu: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida e a escritura não pode ser anulada, por que então dizes, tu blasfemas? Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo por
eu ter dito, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não creeis em mim. Mas se as faço, mesmo não crendo em mim, credes nas obras, para que venham a entender e saber que o Pai está em mim e eu no Pai. Por isso procuravam novamente prendê-lo, mas ele escapou das mãos deles e retirou-se de novo para o outro lado do Jordão, para o local onde João batizava no princípio, e permaneceu ali. Muitos iam até ele e diziam: apesar de João não ter feito sinal algum, tudo o que ele disse sobre este homem era verdadeiro. E muitos ali creram em Jesus. João capítulo 11. A ressurreição de Lázaro. Certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Marta, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Mas ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia? Eles lhe disseram: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te. Mesmo assim, voltas para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. E tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa alegro-me por não ter estado lá, para que creais. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Chegando, pois, Jesus viu que Lázaro estava sepultado já havia 4 dias. Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Jesus lhe respondeu: Teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: Sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu-lhe Marta: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Dito isso, ela se retirou e, chamando sua irmã Maria em particular, disse-lhe: O Mestre está aqui e te chama. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele, pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam na casa com Maria e a consolavam, vendo-a levantar-se às pressas e sair, seguiram-na, pensando que se dirigia ao sepulcro para ali chorar. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorando, e também os judeus que a acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e, abalado, perguntou-lhes: Onde o puseste? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou.
Então os judeus disseram: Vede como o amava. Mas alguns disseram: Será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia também ter evitado que este homem morresse? Jesus, comovendo-se profundamente, outra vez, foi ao sepulcro, que era uma gruta com uma pedra na entrada, e disse: Tirai a pedra. Então Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui é que assim falei, para que creiam que me enviaste. E tendo dito isso, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu, com os pés e as mãos atados com faixa, e o rosto envolto no pano. E Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o ir. Os fariseus conspiram para matar Jesus. Muitos dentre os judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram procurar os fariseus para contar o que Jesus fizera. Então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e disseram: Que faremos? Este homem está realizando muitos sinais. Se o deixarmos em paz, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Um deles, porém, chamado Caifás, sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: Vós não sabeis de nada, nem considerais que é melhor para vós que morra um só homem pelo povo e que não pereça a nação toda. Mas ele não disse isso por si mesmo, pelo contrário, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir como um só povo os filhos de Deus que estão dispersos. Assim, desde aquele dia, decidiram matá-lo. Por isso, Jesus já não andava em público entre os judeus, mas retirou-se dali para a região vizinha, ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e lá permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima, e antes que ela chegasse, muitos daquela região subiram a Jerusalém para se purificar e procuravam Jesus no templo. Diziam uns aos outros: Que vos parece? Ele não virá à festa? Os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, para que o pudessem prender. João capítulo 12. Maria unge os pés de Jesus. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Oferecendo-lhe ali um jantar, Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que haveria de traí-lo, disse: Por que este bálsamo não foi vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Como responsável pela bolsa de dinheiro, retirava do que nela se colocava. Então Jesus respondeu: Deixai-a em paz, pois ela o guardou para o dia da preparação do meu corpo, para o meu sepultamento. Pois sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. E quando souberam que Jesus estava ali, chegou um grande número de judeus, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos.
Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele muitos abandonavam os judeus e criam em Jesus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No dia seguinte, as grandes multidões que tinham ido à festa ouviram dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Jesus, conseguindo um jumentinho, montou-o, conforme está escrito: Não temas, ó filha de Sião, o teu rei vem montado sobre a cria de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, a princípio não entenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e assim lhe aconteceram. A multidão que o acompanhava, quando ele chamou Lázaro para fora do sepulcro e o ressuscitou dos mortos, testemunhava essas coisas. Por isso a multidão foi ao seu encontro, por ter ouvido que ele realizara aquele sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: Vede que nada conseguistes, o mundo inteiro vai atrás dele. Alguns gregos desejam ver Jesus. Entre os que tinham subido à festa para adorar estavam alguns gregos. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e pediram-lhe: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois avisaram Jesus. Jesus lhes respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo: se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só, mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida irá perdê-la, e quem odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Jesus fala de sua morte e glorificação. Agora minha alma está angustiada. O que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi para isso que vim, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Já o glorifiquei, e o glorificarei mais uma vez. A multidão que ali estava e a ouvira dizia ter sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Jesus respondeu: Esta voz não veio por minha causa, mas por causa de vós. Chegou a hora do julgamento deste mundo, e o seu príncipe será expulso agora. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso referindo-se ao modo pelo qual morreria. A multidão lhe respondeu: Sabemos pela lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus então lhes disse: A luz estará entre vós por mais algum tempo. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Crede na luz enquanto a tendes, para que vos torneis filhos da luz. Depois de falar essas coisas, Jesus retirou-se e ocultou-se deles. Embora Jesus realizasse muitos sinais, eles não creram nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pois, como também disse Isaías, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Contudo, muitas autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a glória dos homens à glória de Deus. Jesus, a luz do mundo. Então Jesus falou em alta voz:
Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem seu juiz. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, ordenou-me o que dizer e o que falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Assim, o que eu falo é exatamente o que o Pai me ordenou.